Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Sabe, queridos, Deus quer falar a mim e a você. Deus sempre tem uma mensagem de esperança para nós. Nós vamos estudar hoje sobre um dos textos da Bíblia mais conhecido, mas nós vamos, pela graça de Deus, pela iluminação do Espírito Santo, trazer algumas informações maravilhosas para a nossa vida. Nós vamos falar sobre o Salmo 23, o Salmo do pastor e a ovelha. Nós precisamos entender, Davi, quando escreveu esse Salmo, ele já tinha uma experiência, já estava como rei, e ele compreendia a relação do pastor para com a ovelha, a necessidade que a ovelha tinha de ter o cuidado do pastor. E todos nós hoje, também sentimos-nos muitas vezes como uma ovelha carente do cuidado do pastor. E a ovelha é um animal muito simples, sabe? Também muito medroso. A ovelha acredita em qualquer, sabe? Às vezes ela não sabe distinguir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ela muitas vezes é enganada pelos falsos pastores, pelos mercenários que roubam a lã da ovelha. E nós precisamos aprender sobre isso para que a gente possa ficar protegido. Então nos acompanhe nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, para que mais pessoas possam ouvir da mensagem de Deus. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, nós estamos na Tua presença. O poder pertence a Ti, a Tua palavra. Nós estamos aqui como Teus servos, como Teus filhos, para aprendermos de Ti. Ajuda-nos, Senhor, ilumina-nos. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Olha só, Salmo do pastor, Salmo 23, e o texto bíblico vai começar dizendo assim, que você poderia recitar, mas nós vamos ler na íntegra para a gente poder acompanhar verso a verso, para a gente entender. Capítulo 23 de Salmo, ele começa: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe, esse logo nesse início, no original, ele está assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, aquilo que eu tenho, estando com o Senhor, eu não tenho necessidade de nada mais. Ou seja, a ovelha estava completa, satisfeita pela presença do pastor. Sabe, era isso que traz o significado. Estando com o pastor, não interessa, a ovelha não se preocupa com o que o outro tenha, com o que o outro está desfrutando. Então o primeiro texto é: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, eu já estou completo tendo um pastor. É isso que o texto está querendo dizer. Então nós precisamos entender isso. Porque, sabe, as ovelhas naquela região, e muitas vezes eu e você, temos falta de muitas coisas. Quantas coisas você gostaria de ter? Quem sabe uma casa boa, quem sabe um emprego melhor, quem sabe uma família bem ordenada, bem estruturada, quem sabe famílias funcionais você gostaria de ter, mas pode ser que isso não seja uma realidade. Mas se o pastor estiver contigo, de nada você vai ter falta. Pode ser que seja a sua saúde não está boa, pronto, quantas coisas você tem falta, mas se o pastor estiver contigo, de nada você vai ter falta. Por quê? Porque o pastor supre a sua necessidade. É isso. E quem é o pastor? Aí lá no livro de João, capítulo 10, verso 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pronto, você quer mais algo importante do que isso? Saber que o pastor, ele é tão bom que ele dá a sua vida para a proteção, para o cuidado do pastor, e Jesus já deu. Então, se eu tenho o pastor Jesus, de nada terei falta. Esse é o segredo. O problema das ovelhas, que muitas vezes é você, o ser humano, as faltas que você fica sentindo e reclamando, é porque falta a presença do pastor. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O pastor supre todas as necessidades. Aí o verso continua dizendo, para a gente poder entender: ele me faz, o pastor,
que é tudo, que é completo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Olha só, leva-me para junto das águas de descanso. A função do pastor é levar as ovelhas para o pasto. E aí, esse pasto, quando a gente vai ver, e aí muitos estudiosos, principalmente o Dr. Rodrigo Silva, ele traz que os pastos que está se referindo, lá não eram pastos verdejantes, não, eram pastos, porque lá é uma região desértica, né? Então, mas ali, tendo a presença do pastor, tudo estava sendo suprido. Então me leva ali, e o pastor tinha que fazer uma avaliação do pasto para não ter ervas daninhas e soltar a ovelha para que não tivesse buraco. Então ela era solta para que ela pudesse comer. Então é isso aqui, leva-me para junto das águas de descanso. A ovelha é aquele animal medroso, ela não tem defesa própria, ela não sabe nadar, e aí se ela entrar em uma água corrente e for funda, ela vai morrer. Então ela precisava que o pastor pudesse represar a água, para a água ficar parada, para que ela pudesse beber. Agora, quando o pastor estava conduzindo, a ovelha tinha tanta sede, se ela encontrasse, por exemplo, tivesse uma chuva em algum tempo e tivesse ali poças de água e que tivesse contaminada, ela não sabe distinguir, ela ia beber. Então o pastor tinha a responsabilidade de não permitir que a ovelha bebesse água contaminada. E agora, falando dos pastos aqui, olha só, o pasto é um momento de alimentação para a ovelha, e a água de descanso era para a ovelha beber. Pronto, Jesus vai dizer, e está lá em João capítulo 4, Jesus disse: eu sou a água da vida, aquele que tiver sede, que vier e beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele falou isso para a mulher samaritana. Então a água da vida é Jesus. Então nós precisamos do pastor Jesus para que a gente se alimente. Então muitos falsos pastores hoje, muitos líderes estão levando as pessoas a beber de água contaminada. Não é água pura que é Jesus. E sabe o que mais? Olha só, aí o texto vai dizer também, que Jesus vai dizer em João capítulo 6, verso 48, eu sou o pão da vida. Então o alimento que a ovelha precisa é Jesus. Ele é o pão da vida. Nós precisamos nos alimentar de Jesus. É esse o texto aqui. Então nós precisamos ser conduzidos a Jesus, que é o bom pastor. Então se eu tenho Jesus, de nada terei falta, porque Ele supre as minhas necessidades. Você compreende? Esse é o texto. Aí o texto continua dizendo: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Refrigerar a alma é tornar aquela ovelha tranquila, calma, serena, em meio ao sol causticante, em meio aos problemas da vida. Se o pastor está presente, ele refrigera a alma, ele traz a paz. Foi isso que Jesus disse. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Jesus é o refrigério, Jesus é quem traz a calmaria em meio à tempestade desse mundo. É isso que nós precisamos. Se você está cansado, exausto, a vida está dura, estresse, depressão, angústia, medo, pronto, só Jesus pode trazer a calma, o refrigério. Ele diz: eu sou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz só vem de Jesus. Então Ele é o pastor que supre todas as necessidades. Você compreende? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Se Jesus fizer parte da nossa vida, Ele supre todas as nossas necessidades. É isso, nós nos tornamos completos pela presença de Jesus. Aí ele continua dizendo, por amor do teu nome. Jesus, pelo amor dele, ele nos guia pela justiça, caminho, veredas justas, caminhos corretos. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a nossa justiça, e ele faz isso pelo amor do seu nome. Então aqui está, nós precisamos disso a cada dia. Essa é uma realidade para nós. E aí o texto vai continuar dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara ou o teu bordão e o teu cajado me consola. Sabe, o vale da sombra da morte era um vale real, que as ovelhas tinham que passar para chegar, quem sabe, nos melhores pastos. Não era pastos verdejantes, mas era o melhor que tinha. Precisava fazer um trajeto. E esse vale era um vale muito perigoso, onde os mercenários ficavam para roubar as ovelhas e os animais, como o urso e outros animais, para assaltar o rebanho. Mas a ovelha está dizendo: se o pastor estiver comigo, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Por quê? Porque a vara servia como
um instrumento para afugentar, para que o pastor pudesse lutar contra os inimigos, para proteger a ovelha. Pronto. Então, se o pastor Jesus está conosco, ele luta por você, ele protege, ele luta com toda a sua força para nos proteger. E aí, o cajado é um instrumento para salvar a ovelha quando ela cai em um buraco. Sabe, se você sofreu uma queda, se você cometeu um pecado grave, se você tenta se afastar de Deus, saiba que o pastor Jesus, ele usa o cajado para te trazer de volta. Sabe, Jesus não abandona as suas ovelhas. Então nós estamos aqui agora para dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Se o Senhor Jesus estiver na sua vida, você pode ter certeza que Ele supre as necessidades. Sabe, queridos, os versos ainda continuam, mas nós vamos já parar por aqui. Mas eu quero que você compreenda, Jesus é esse pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida por nós. Então, se Jesus fizer parte da sua vida, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Você vai ter falta de muitas coisas nesse mundo. Quem sabe falta de saúde, quem sabe falta de recursos, quem sabe falta de uma família bem equilibrada, estruturada, uma família funcional. Quem sabe você vai ter falta disso, mas se Jesus fizer parte da sua vida, Ele supre tudo. É isso, Ele traz a paz em meio à tempestade. É isso que nós precisamos vivenciar. Então permita que Jesus faça parte da sua vida, e depois nós vamos continuar, quem sabe, falando dos outros 2 versos que ainda faltam. Então que Deus te abençoe, que você entregue a sua vida ao pastor Jesus para que Ele cuide completamente de você. Vamos orar nesse instante. Obrigado, amado Deus, por essa mensagem, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. É bom ter o Senhor em nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.